Olá, gente, graça e paz, tudo bom? Nesse dia eu vou deixar um versículo bíblico da palavra do Senhor que está lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19, que diz assim: Quanto ao homem a quem Deus deu riquezas, bens e poder para comer delas, receber sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Sabe, gente, eu estava procurando um pouquinho sobre felicidade, pensando sobre felicidade. E os filósofos, eles falam assim, o homem está sempre à procura do prazer, está sempre à procura da felicidade. Tudo que ele faz é para ser feliz, né? Um intento, um projeto, algo que ele procura, né? Então, a gente está falando aqui nesse versículo de poder, né? Ó, quanto ao homem é que Deus deu riquezas, bens e poder. Está falando de riquezas, bens e poder e ligado a Deus, né? Então fala, quanto ao homem a quem Deus deu poder, riquezas, para delas desfrutar, deu também o poder para delas desfrutar, né? Então existe aqui diferenças no livro de Eclesiastes a respeito de a quem Deus deu riquezas e não deu o poder para desfrutar dessas riquezas, e quem Deus deu riquezas e deu o poder para desfrutar delas. Eu fiquei pensando sobre isso, pensando sobre a felicidade, contrastando, comparando a felicidade lá em Mateus, no capítulo 5, a respeito do que é ser feliz. Em Eclesiastes, a gente vê que isso vem de Deus e parece-me uma questão externa, porque está falando de bens, poder, mas o que? Deixa eu ver aqui. Bens, poder e riquezas. Você pode ver que poder não me parece ainda ser algo palpável. Bens, sim. Riquezas, depende, porque depende do que você acha que é riqueza. Tem a riqueza que vem de dentro e tem a riqueza que são posses, coisas tangíveis, né? Mas vamos lá. Dentro desse verso, a gente pode expandi-lo nesse sentido de tem um versículo que diz assim, a bênção do Senhor é que enriquece e ela não traz dores. Quando você vai ler esse capítulo 5 e 6 de Eclesiastes, você meditando ali, você percebe que o homem rico, ele tem dores, ele tem enfermidades, e enfermidades relacionadas ao sono, porque quando você não dorme, você contrai uma enfermidade para o teu corpo. E um bom sono é qualidade de vida. Muitos ricos não têm uma qualidade no sono porque mentalmente elas estão preocupadas no gerenciamento dos seus bens. Então ela tem um padrão de vida bastante elevado por comprar assim, coisas caras de marca. Nem todos são assim, tem pessoas que elas têm muito dinheiro e poupam o dinheiro e sabe gastar com equilíbrio. E às vezes são pessoas que elas não se contentam com o que têm. Então, quanto mais eu tenho, mais eu quero receber. Então, esse dinheiro às vezes ele tem, mas eu não estou contente com isso. Em 1 Timóteo 6,6 vai tratar exatamente sobre isso. Que bom para o homem é a piedade, isto é, a devoção a Deus, junto com o contentamento. Que isso é de grande lucro para o homem. E aqui, essa conversa ela é bastante profunda e não tem como às vezes tratar desse assunto tão rápido, porque é bem verdade que muitas pessoas elas estão assim pensando que o dinheiro, que o poder, que a riqueza, que os bens, está aqui escrito bens, poder, riqueza, são coisas que elas podem procurar por si mesma. Mas aqui está falando que é algo que Deus dá. E é complicado porque tem coisas que você procura e que Deus não quer te dar. Aqui, ó. Quanto ao homem a quem Deus deu riqueza, quanto ao homem a quem Deus deu riquezas, bens e poder para comer delas, receber sua porção e desfrutar do seu trabalho, é dom de Deus. Então tem pessoas sim que ela tem esse dom no que tange a riqueza, poder e bens.
E ele fala que quando você tem esse poder para desfrutar, isso se chama dom, dom que vem de Deus, vem do céu. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Isso está lá em Pedro, carta de Pedro. Então entenda, aquilo que Deus me deu, e me deu também o poder para desfrutar, se chama dom. Só que você não vê isso em todos os ricos, porque no livro de Eclesiastes também vai dizer sobre isso, que há ricos em que Deus deu poder, riquezas e bens, só que não deu poder para desfrutar. É aquele rico que ele contrai para si enfermidades porque ele está tão preocupado em ter mais, ele não tem sono, ele é tantas pessoas para ele gerenciar, são tantas empresas para ele gerenciar que é muita dor de cabeça. Então, o intuito desse vídeo é você pensar na sua vida hoje, né? Por que você está fazendo esse vídeo, né? Você pode perguntar, mas a resposta é essa. É para que você pense o que significa hoje o bem-estar, o ser feliz de verdade. Quando a gente vê lá em Mateus, capítulo 5, você vai entender que a felicidade ela está totalmente dissociada dessa questão de coisas externas, como bens, poder, riqueza. O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, vai falar de felicidade no sentido de uma virtude que é de dentro para fora, mansidão. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes, felizes, felizes. Quando você fala dessa mansidão, você pensa no domínio próprio. Então, eu entendo que a mansidão está dentro de uma categoria chamada domínio próprio. Então, a pessoa hoje que ela tem o domínio de si, e isso é um fruto do Espírito na Bíblia, essa pessoa ela é bem-aventurada. Não sei se você já viu, não quero colocar aqui o nome do ator. Assim, gente, aquilo que a gente não gosta que façam com a gente não pode fazer com as pessoas. Tem um ator, depois se você quiser você pode pesquisar lá, eu não vou falar o nome dele, que ele é cantor, ator e muitas outras, ele tem muitas outras habilidades. E eu acredito que com isso ele ganhou até muito dinheiro. Ele, se não me engano, ele foi até para Fazenda, né? Que é um programa tipo um reality show. E ganhou tipo 1 milhão. E recentemente, o jornalismo, né? Os jornalistas mesmo pesquisaram algumas coisas, colocaram algumas coisas na mídia a respeito do comportamento dele com as mulheres, de bater nas mulheres, né? Nas namoradas que ele já teve, sempre num quadro repetitivo de violência doméstica. E por que eu trouxe esse exemplo? Porque não existe nesse ator, ele é rico, mas a riqueza dele não traz para ele uma felicidade. Por que não traz? Porque junto a essa riqueza não existe um domínio de si. Ele não tem a mansidão que está dentro de uma categoria domínio próprio, né? Ele não tem assim esse domínio das suas emoções. Então ele meio que confunde quando as emoções vão a pico, ele pensa que ele pode fazer aquilo ali que vem, não tem aquela, ele não tem um travar. Aí eu vou travar essa ação porque isso é maléfico tanto para mim quanto para o próximo. Então o dinheiro que ele tem faz com que ele passe muita vergonha, não o dinheiro não é culpado disso. O dinheiro não é culpado disso. Mas eu vou te falar uma coisa. Vamos lá. Quantos homens fazem isso? Quantos homens fazem isso e isso não aparece na mídia? Mas por que ele aparece na mídia? Porque ele é uma pessoa famosa. Porque ele é uma pessoa que tem dinheiro. E se não fosse, talvez não estaria aparecendo na TV. Entende? Então, às vezes o dinheiro traz essas consequências também. De você estar muito em voga, estar muito em ênfase. Porque você tem muito dinheiro, coloca você lá. E a pessoa fala, poxa, por causa disso eu tenho perdido contratos. O ator disse isso. Eu tenho perdido dinheiro. Infelizmente, a pessoa ainda pensa no dinheiro, né?
é possível que ele pare de fazer isso pensando no dinheiro e não nas pessoas, né? E ferindo a si mesmo, né? Porque essas questões, quando você fere o outro, você também acaba consigo, né? Significa que você não tem um respeito próprio também. Então, para encurtar a resenha, né? Resumindo a resenha, hoje eu quero que você pense um pouquinho sobre algo que vem de Deus para você. Quando você lê o capítulo 5, capítulo 6 de Eclesiastes, diz respeito assim a uma questão de você entender que tudo vem de Deus. Ah, eu quero bens, riquezas, poder. Se Deus te der, você tem, né? Ah, por que existem pessoas então que têm bens hoje, têm riqueza, têm poder? Foi Deus que deu? Nem sempre. Tem pessoas que têm, mas é aquelas, elas conseguiram de forma ilícita. Pessoas conseguiram seus bens, suas riquezas de forma ilícita. Então nem sempre é Deus que deu. Mas sempre virá ali depois um julgamento, né? Ou nesta vida, ou depois que parte dessa vida, porque a Bíblia diz em Hebreus que partindo daqui segue-se o juízo. Então a justiça do homem pode falhar, pode, claro. A gente tem visto muita injustiça, principalmente nessa questão da justiça, que fala que é cega, mas ela é muito parcial às vezes, né? O juiz pega um lado da situação. Bom, então hoje o assunto seria assim a questão de você tirar o seu coração desse engano, desse engodo, de que tendo muito dinheiro, de que tendo muitos bens e tendo muitas posses, você vai ter felicidade, vai ter bem-estar. Eu lendo o capítulo 5, capítulo 6 de Eclesiastes, eu entendi que muitos ricos contraem para si prejuízo por conta do acúmulo, prejuízos físicos, enfermidades. Nossa, eu fiquei assim, gente, meu Deus, nunca tinha visto por esse lado. Mas a Bíblia faz você entender que o bem mais precioso da vida é desfrutar o dia a dia. Mas o rico, muitos dos ricos não desfrutam preocupado com os bens. E sabe qual versículo que mais me chacoalhou, me despertou na consciência? É que é, a tristeza deles, que eles comem com tristeza. É, é, deixa eu ver se eu encontro esse versículo aqui, gente. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem. Ok, isso está lá em 5, versículo 11. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem. Ok, ou seja, você tem muitos bens, você vai ter que contratar funcionários para cuidar daqueles bens. Então, o seu dinheiro vai ser repartido. Ainda bem, se você pensar numa pessoa que precisa, numa família que precisa, poxa, que bom que eu estou sustentando uma família que está precisando de sustento. Isso é ótimo. Que mais proveito, pois, tem seus donos do que os veem com os olhos? Então, o único proveito que o rico tem agora é de ver, é apenas o de ver com os olhos. Então, ele não tem muito proveito. O proveito que ele tem é só de ver aquela quantidade de bens ali. Porque o dinheiro dele está sendo repartido para resolver muitas coisas. Aí ele diz assim: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, porém a fartura do rico não o deixa dormir. É isso que eu tinha falado antes. Tem gente que tem muita fartura e não consegue dormir porque tem muito e fica muito preocupado, sabe? E isso contrai doenças, enfermidades. Existem ciências hoje, artigos científicos que falam a respeito disso. A qualidade do sono impacta na sua saúde. E tudo isso é uma questão mental. A pessoa fica ali preocupado com o dinheiro, com os bens, não dorme, né? Aí depois há um grande mal que vive debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que seus donos conservam para o seu próprio prejuízo. Ou seja, aqui está falando que isso contrai enfermidades e é para o prejuízo.
Porque tais riquezas se perdem com enfadonhas ocupações e gerando algum filho, nada lhe fica na mão para apoiar esse filho. Então, eu queria achar o outro versículo aqui, né? A respeito da comida, né? Quando assim, tem um versículo aqui, depois se vocês acharem, vocês comentam aí, no capítulo 5, capítulo 6, fala sobre que, que a pessoa que ela tá de bem com a vida, o alimento dela é doce ao seu paladar, mas a pessoa que ela está tão envolvida com essas questões, com a mente tão envolvida na questão do dinheiro, dos bens que ela armazenou, até para ela almoçar, para ela jantar, isso é feito com tristeza, com dor, porque ela não aproveita aquele momento da alimentação, gente. Por isso que ele fala assim, por isso que a felicidade também está também em você não desfrutar do suor do teu rosto, que é comer bem, com tranquilidade e saboreando aquela comida, almoçando com gosto. Nossa, que comida deliciosa! Mas que prazer que eu estou aqui de tomar essa bebida, de comer essa comida, de estar sentada à mesa, desfrutando da comunhão. Não no sentido somente de comer, mas estar em comunhão com as pessoas, que isso é muito especial, muito maravilhoso. Você sentar à mesa e conversar com o seu cônjuge, ver nos olhos dos seus filhos, saber como eles estão. E às vezes não tem isso, não tem essa mesa dentro de casa, não tem essa doçura, não tem a mesa que significa ali a comunhão, sabe? Isso se perde. Então, achei, gente, achei. Capítulo 5, versículo 17. Vou ler o 16 e depois o 17. Capítulo 5 de Eclesiastes, 16 e 17, diz assim: também isto é um mal que causa enfermidades, que infalivelmente como veio, assim vai, que proveito lhe vem de trabalhar para o vento, isto é, futilidade, é vazio, né? E de haver comido todos os seus dias tristemente, sem doçura e luz. Essa aqui já é uma versão amplificada da Bíblia, é uma versão muito boa. Ele coloca um colchete do lado da palavra. Então a pessoa come esse rico, essa pessoa que ela come nas trevas, ela come de forma triste, sem doçura, sem luz, nas trevas, com tanto enfado, enfermidade e furor, né? Aí ele diz no versículo 18, 5:18: eis o que vi, uma boa e bela coisa, comer, beber e desfrutar cada um do fruto do seu próprio trabalho, em que se empenhou debaixo do sol durante os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Então, 1 Timóteo 6,6, saindo aqui de Eclesiastes, fala sobre isso, o contentamento. Poxa, que bom! Que bom que eu tenho o que eu tenho, as minhas necessidades são supridas. Então, gente, eu vou aqui fechar esse vídeo, porque eu tô assim com 5% de bateria, né? Mas eu já tô acabando. Como quero dizer para você sobre essa questão de você tirar o seu coração dessa correria de acúmulo, tirar o seu coração dessa questão e você trabalhar de forma que você venha desfrutar do suor do seu rosto, ser feliz, sabe, desfrutar a jornada, abençoar pessoas com o seu dinheiro, aquela pessoa que precisa e que você pode ajudar, de forma que depois ela não venha abusar da sua boa vontade, né? Que Deus te ilumine, que Deus te oriente concernente a isso, sabe? E viver a vida, que é esse dom. A gente viu aqui que é um dom de Deus, ter esse poder, ter essa riqueza e desfrutar é um dom. E também quando você vai lá no capítulo 5, se eu não me engano, no capítulo 6, também existe aquele rico que tem, mas ele não tem o dom de desfrutar daquilo que ele possui. Então isso não é bom, isso é correr atrás do vento, que ele diz aqui, é, é fútil, é vazio, sabe? Então eu fiz um contraste com Mateus, quando o autor fala de felicidade como comer e beber, desfrutar do suor do seu rosto, fazendo isso com luz, com doçura, com alegria. E fui também para Mateus pensando o que é alegria, o que é felicidade em Mateus, o que é felicidade em Eclesiastes, né? E felicidade em Eclesiastes também não está fora de Deus. Mateus também, ele fala de felicidade, mas também não está fora de Deus. Então, qual é algo em comum que eu quero chegar aqui você? É que a felicidade vem de Deus.
a felicidade para o teu coração, a alegria para o teu coração vem de Deus. Se você tem poder, se você tem riqueza, Deus te deu. Aí pede a Deus para você desfrutar disso, ok? Peça a Deus. E a felicidade em Mateus está também em algo que é mais interno do que externo, é muito além do que ter riqueza, do que ter bens, é algo que está associado à questão interna, mansidão, domínio de si, pureza de coração. Quem é puro de coração vê a Deus. Felizes os puros de coração, felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem, gente, e essa foi um alimento muito gostoso, muito rico, que vem assim no nosso coração, para tirar, sabe, do nosso coração aquela ideia de querer buscar a alegria fora de você, sendo que ela pode estar dentro de você. Buscar a alegria na riqueza, apenas na riqueza, e não desfrutar da comunhão da sua família, não almoçar tranquilamente, observando os olhos dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, contemplar essa doçura, essa beleza da vida, sabe, gente? E a gente precisa olhar também para 1 Timóteo 6,6, que diz: é grande lucro, é grande fonte de lucro, isto é, a devoção, que é a piedade, junto com o contentamento, o seu espírito está assim, contente em ter as suas necessidades satisfeitas. Poxa, que bom que se eu quiser comer num restaurante que tem um alimento bom e que meu dinheiro possa pagar, um dia, um final de semana eu ir lá e comer daquilo que eu gosto, com a minha família. Isso é demais, isso é rico demais. Mas isso é tão simples. Poxa, mas na simplicidade você consegue ser feliz, sabe? Desfrutar de coisas boas, aquilo que o seu dinheiro pode pagar, faça. Isso são coisas externas que trazem alegria, sim. E também tem as questões internas que são felicidade, sim. Tudo isso são válidos, porque Eclesiastes está tratando disso como algo que vem de Deus. E Mateus também trata disso como algo que vem de Deus, mas que vem de dentro para fora. Então a gente pode linkar essas duas coisas, que são importantes. A comunhão que você tem, a doçura que você tem na tua casa, linkado à questão de algo interno, individual e pessoal, de ter o domínio de si, ter a mansidão, ter o domínio próprio, ter a paz que vem de Deus, né? Está lá em Mateus 5 descrito: felizes são os pacificadores, aqueles que promovem a paz, né? Deus diz que essas pessoas são felizes. Então, se você é uma pessoa que promove a paz, com certeza você é uma pessoa de paz. Então, eu quero deixar essas palavras para você. Eu espero muito que isso vá ao teu coração, como veio ao meu coração, para limpar a nossa mente, limpar o nosso coração, para a gente entender o que é a verdadeira riqueza, o que é a verdadeira vida, para que esse materialismo, que é a mentalidade do Egito, das coisas visíveis, elas venham ter o seu devido valor na nossa vida, no sentido da gente desfrutar, sim, dessas coisas, mas sempre entendendo que isso é para nosso serviço e não para nós servirmos a riqueza, não para a gente ficar naquela busca desenfreada para ter mais, e a gente acaba não desfrutando, não vivendo, não comendo bem, não dormindo bem, sabe? Perder essa qualidade de vida. E eu espero muito que esse versículo, que esse salmo, né, que esse capítulo de Mateus, que esse capítulo de Eclesiastes, que essa meditação você tenha no teu coração, que você receba isso da parte de Deus, e que você compartilhe esse vídeo, que você escreva algo, que você se inscreva no canal. Um grande beijo no teu coração, um grande abraço, e Deus abençoe você. Paz.